Olha para a questão 100. Essa questão aqui, galera, é tranquila. Ela caiu no concurso de merendeira lá no Chique Chique Bahia. Vamos resolver ela aqui. O Enem, inclusive, copiou essa questão lá desse concurso. Em um dia de calor intenso, 2 colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança, a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento. 2 pontos. Eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao chão. E então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. Você chega aqui nesse momento da questão e você já começa até a se perder, porque são muitas informações. Então, o que eu sugiro que a gente faça aqui? Vamos ler a questão por etapa e já vamos escrevendo diretamente o que é que está sendo descrito aqui. Já vamos desenhando o que é que está sendo colocado nessa situação. Até porque, em questões de física como um todo, no dia do Enem, vocês precisam desenhar. Uma das maneiras mais fáceis de você resolver uma questão difícil como essa é desenhando, porque fica mais tranquilo de você compreender o cenário que está sendo colocado ali. Se você só ler a questão e tentar resolver de maneira a utilizar todo o conhecimento na sua cabeça, é bem provável que você acabe se perdendo. Então veja, os 2 colegas estão ali brincando com a água da mangueira. Eles querem fazer um teste. Aí um deles, então vamos colocar assim, né? O colega de número 1, ele quer fazer um experimento. Qual que é o experimento do colega de número 1? Ele quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água quando a mangueira está totalmente na direção vertical. Beleza? Então, vamos fazer assim, Colega 1. O que o colega 1 quer fazer? Ele quer fazer isso daqui, Eles vão pegar a mangueira, vão deixar essa mangueira. Então, imagina assim. O cara tá aqui, beleza? Eles vão pegar a mangueira. Segura aqui a mangueira, filhão. Eles vão pegar a mangueira, vão deixar a mangueira totalmente na vertical. É a mangueira aqui parece um canhão. E aí, o que vai acontecer? Essa mangueira vai jogar a água para cima, né? A água vai subir dessa maneira, porque a mangueira vai estar totalmente na vertical, né? Então, ele está segurando a mangueira totalmente na vertical. Aí, o que vai acontecer? A água vai sair da mangueira e vai ser jogada para cima e vai atingir uma altura máxima. Em algum momento, essa mangueira vai atingir uma altura máxima e depois que essa água atinge a altura máxima, né? A água da mangueira atinge a altura máxima, o que acontece? Essa água cai e retorna para cá. Então, é basicamente isso que vai acontecer. É isso que o colega 1 quer fazer, Ele vai deixar a mangueira totalmente na vertical e vai descobrir até que altura o jato de água alcança. Então, quando a água sai da mangueira daqui, até que altura ele consegue alcançar essa nossa relação. E aí, perceba, existe aqui uma altura H. Vou colocar HT, beleza? A altura total da água, ou desse jato de água que vai ser eliminado pela mangueira. O outro colega, então agora a gente está falando de outra situação. O segundo colega, o colega 2, propõe o seguinte experimento. Posicionarem a saída da água da mangueira na direção horizontal. Ou seja, já é diferente, porque agora a mangueira não vai estar mais na vertical. No experimento do colega 2, a mangueira vai estar na horizontal. E aí, para termos espaço e resolvermos essa questão, vamos pensar assim, né? O cara está aqui, beleza? Aí ele coloca a mangueira na horizontal, certo? Na horizontal, a mesma mangueira, beleza? Segurou aqui na horizontal a mangueira, e aí o que vai acontecer? A água vai sair e vai fazer esse movimento aqui, concorda? Vamos colocar aqui um referencial, vou desenhar o chão só para não ficar muito estranho, né? Parece que o cara está flutuando aqui. Se bem que ele continua flutuando, mas tá tudo bem. Então o cara segurou aqui a mangueira na horizontal, e aí a água vai ser lançada, na horizontal. E aí qual que vai ser o trajeto da água? Ele basicamente vai fazer isso daqui. Essa água vai descrever esse movimento aqui. Esse movimento aqui, inclusive, tem um nome. Que movimento é esse daqui? Isso aqui é o que a gente chama de lançamento horizontal. E lembrando, agora eu tô falando do colega 2, certo? Colega 2 aqui pra gente. Beleza. Esse movimento aqui que acontece no caso do colega 1 é qual? No caso do colega 1, é outro movimento que a gente tem. A gente vai ter aqui um movimento de lançamento vertical. Vini, por que aqui é um lançamento vertical? Porque a água está saindo da mangueira na vertical, para cima, e com uma velocidade inicial diferente de 0. Então ele tem aqui, esse jato de água, assim que ele sai da mangueira, ele tem uma velocidade inicial que é diferente de 0, que não é igual a 0. Perfeito? Ok. Agora, dando continuidade à leitura. Eles vão posicionar, no segundo experimento, a mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao chão. E vão, então, medir a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. Então, primeira coisa, a altura da mangueira em relação a essa nossa referência que é o solo é uma altura de quanto? É uma altura de 1 metro. Então, a altura aqui do movimento, na vertical, é de 1 metro. Agora, observe o seguinte. Eles dizem
que a medida da distância horizontal foi de 3 metros, ou seja, a distância horizontal entre quem? Entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão foi uma distância de 3 metros. Que distância seria essa? Seria essa distância aqui, ó. Essa é a distância horizontal, perfeito? Entre o local de onde a água sai da mangueira até o local onde essa água atinge o solo. Essa é a distância horizontal aqui em questão. Perfeito. Dando continuidade à leitura. A partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Ou seja, a partir disso, o que eles fizeram? Eles descobriram o alcance vertical, o alcance aqui, ó, na vertical do jato de água. Qual foi a altura máxima que esse jato de água conseguiu alcançar nesse movimento? E pede para a gente considerar, por fim, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado que eles obtiveram foi ou seja, vamos ter que descobrir quanto é que vale esse resultado. Como eu falei, questão fácil, concurso para merendeira lá de Xique-Xique, Bahia. Nesse caso, o que dá pra gente fazer? Primeiramente, para descobrir a altura máxima que essa água vai alcançar nesse movimento vertical, a gente precisa primeiramente entender o que vai acontecer aqui. Veja, quando a molécula de água acaba de sair da mangueira, ela tem uma velocidade inicial que eu vou chamar de V0. Quando a molécula de água atinge o ponto mais alto dessa trajetória, quando ela atinge o ponto mais alto, a velocidade final dessa molécula de água, a velocidade final V, vale 0. A velocidade inicial, V0, é diferente de 0, mas a velocidade final é igual a 0. Por quê? Porque, quando a água está lá no ponto mais alto, ela já não tem mais velocidade para continuar subindo. Então é porque, nesse momento, a velocidade da água é nula. E aí ela vai pegar e vai retornar para o solo. Nessa situação, o que está acontecendo no caso do colega 1? Nós temos um movimento uniformemente variado. Por quê? Existe a aceleração constante nesse movimento. Quem que é a aceleração atuante aqui? É a aceleração da gravidade. Essa aceleração gravitacional está agindo na molécula de água. É a aceleração gravitacional que está fazendo a velocidade da molécula de água diminuir à medida que essa molécula de água vai chegando num ponto mais alto da trajetória. E aí, nesse caso, o que a gente pode aplicar? Bom, existem várias equações que podem ser utilizadas aqui, mas existe uma equação que seria útil para a gente, que é a equação de Torricelli. O que diz a equação de Torricelli? Esse cara diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Nesse caso, olha que interessante. O que é a nossa velocidade final? É 0, porque no final do movimento, a água vai ter velocidade nula. Então, a velocidade final é, na verdade, 0. E aí fica o quê? 0 ao quadrado, né? Velocidade final ao quadrado. 0 ao quadrado dá quanto pra gente? 0 ao quadrado dá 0. Então, eu já posso colocar isso aqui na fórmula. Quanto é que vale, nesse caso, o nosso ΔS? O ΔS é o deslocamento. O ΔS, nesse caso, é o quanto a água deslocou nesse movimento. Ela deslocou HT, né? A altura total ali desse movimento. Isso daqui é o nosso ΔS. Então, eu já vou substituir. No lugar de deixar ΔS, já coloco o HT, o deslocamento vertical ali da molécula de água, a altura total máxima que ela alcança. E o que significa o A? O A é a aceleração. A aceleração, nesse caso, é quem? É basicamente a nossa G, a nossa aceleração gravitacional. E aí, toma cuidado com uma coisa. A gente tem que tomar aqui como base um referencial. Então, se a gente tem que tomar como base um referencial, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, por exemplo, se tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Como assim? A velocidade está para cima, não tá? Então eu vou colocar um sinal positivo na velocidade. Mas a aceleração está para baixo, não tá? A aceleração gravitacional é sempre na vertical para baixo. Então a aceleração gravitacional vai ter um sinal negativo. Perfeito? E por que eu estou colocando assim? Porque daí você vai entender o motivo da gente colocar a aceleração como sendo menos 10. Menos 10. Você tem que tomar um referencial no movimento vertical como esse. Se você dizer que tudo que está para cima é positivo, então tudo que está para baixo é negativo. A velocidade que a gente vai colocar aqui vai ser positiva, vai ter um sinal de mais, só que, por outro lado, a aceleração, que está contrária à velocidade, tem que ter um sinal de menos. Isso é para que a gente possa entender se a aceleração e a velocidade estão no mesmo sentido ou não. Por que tem que fazer essa diferença de sinal? Porque se eu colocasse a aceleração como sendo positiva e a velocidade como sendo positiva, eu estaria dizendo, matematicamente falando, que a aceleração e a velocidade estão no mesmo sentido. E não é o que está acontecendo aqui. Elas estão em sentidos contrários. Então, se um é positivo, o outro é negativo. Isso é regra que a gente utiliza dentro da cinemática. E aí nós temos a possibilidade de isolar. Eu posso pegar isso daqui, 2 vezes menos 20, que dá quanto? Isso aqui vai dar
2 vezes menos 10, né? Que na verdade dá menos 20. Então, 2 vezes menos 10, que vai dar aqui pra gente, ó. Menos 20, menos 20. E aí fica menos 20 vezes HT. Pega isso e joga pro outro lado da equação. Se aqui tá menos, pra lá vai positivo. Então, vai ficar assim. 20 vezes HT igual ao quê? A velocidade inicial ao quadrado. Perfeito? Ok. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quanto é que vale a altura desse movimento. Mas para isso, o que eu tenho que saber? A velocidade inicial da água que sai da mangueira. Porque se eu não souber isso daqui, como que eu vou descobrir o valor dessa nossa altura final? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai vir nesse movimento horizontal. Por quê? Pensa comigo. Quando a água está saindo da mangueira aqui na horizontal, ela tem uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. Essa velocidade inicial da água, quando ela está saindo da mangueira, é igual à velocidade inicial da água quando ela está saindo da mangueira aqui. Afinal, a pressão da água dentro da mangueira é a mesma, porque a mangueira é igual nos dois casos. Então, se aqui eu tinha uma velocidade inicial V0, aqui eu também vou ter uma velocidade inicial que é V0. A mangueira é a mesma, a pressão da água ali dentro é a mesma, então quando ela sai da água, ela sai com uma mesma velocidade. E aí nós vamos ter esse movimento sendo descrito dessa forma. Mas, para gerar um pouco mais de complexidade para a questão, o nosso querido senhor Enem decidiu colocar um lançamento horizontal. E aí, no lançamento horizontal, você tem que dividir o seu movimento em 2 partes. Você tem que dividir o movimento na vertical e o movimento na horizontal. Então, vamos pensar o seguinte. A água está fazendo 2 movimentos aqui. Ela faz um movimento na horizontal e, ao mesmo tempo, ela faz um movimento na vertical. O movimento na horizontal é um movimento uniforme, porque não tem resistência do ar. Então, olha, colocando aqui do lado, ó, movimento horizontal. O movimento na horizontal, exclusivamente, da água, é um movimento uniforme, é um MU. E na vertical, Vini? Pô, na vertical é um move, um movimento uniformemente variado. Perfeito? Ok. E aí, observe bem. Quando você pensa nesse movimento como um todo, você concorda comigo que existe um tempo total para o movimento acontecer? Existe um tempo total para a água sair daqui e chegar no solo. Isso aqui a gente vai chamar de tempo de queda. É o tempo necessário para a água ter a sua queda completa. Perfeito? E aí, no movimento horizontal, na horizontal, perfeito? Na horizontal, a gente pode aplicar uma equação, que é a equação do alcance. Nós dizemos o seguinte, veja, o alcance é igual à velocidade na horizontal vezes o tempo total do movimento nesse lançamento horizontal, né? Vezes o nosso tempo de queda. Isso aqui vem da onde? Isso aqui vem da fórmula do movimento uniforme, que diz o seguinte, né? A velocidade é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Quando você isola aqui a distância, você vê que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Distância é velocidade vezes tempo. É o que eu coloquei aqui, ó. A distância, o alcance horizontal, quanto ele deslocou na horizontal, é igual a velocidade na horizontal vezes o tempo, nesse caso, o tempo de queda, que eu chamei de TQ. Tudo bem? Quanto que vale o alcance aqui nesse caso? Ó, o alcance nessa situação vale 3 metros. O alcance vale 3. Então, já vou colocar aqui, ó, o 3 no lugar do nosso A. Agora, olha para o movimento na vertical. O movimento na vertical tem algumas características. Primeira característica, a velocidade inicial na vertical, V0y, na vertical, a velocidade inicial na vertical é 0. Em todo lançamento horizontal isso acontece. Porque quando a água acabou de sair da mangueira, imediatamente quando ela sai da mangueira, a velocidade dela na vertical é nula, não tem velocidade. Ela não começou a cair de fato ainda, não deu tempo dela adquirir velocidade na vertical. Então a velocidade inicial da água na vertical é 0, logo quando ela sai da mangueira. Na horizontal não é 0 não. Quando ela sai da mangueira na horizontal, a velocidade horizontal é diferente de 0, mas na vertical é igual a 0. E aí ela vai fazer esse movimento, né? Ela vai deslocar 1 metro aqui na vertical, tendo essa velocidade inicial igual a 0, e isso tudo vai acontecer num determinado intervalo de tempo. Tem aceleração para o movimento? Tem aceleração. A aceleração aqui, a gente vai colocar como sendo a aceleração G, que está para baixo. Perfeito? Aceleração gravitacional. Detalhe, para movimento na vertical aqui, nesse caso, vamos considerar o nosso referencial como sendo positivo para baixo. Então, tudo que está para baixo é positivo, tudo que está para cima é negativo. E aí você já percebe que a aceleração vai ser positiva e o nosso deslocamento também vai ser positivo. Perfeito. Substituindo isso no nosso movimento vertical, existe uma equação no MUV que é chamada de equação horária da posição. O que diz essa equação? Ela diz que o deslocamento é igual à velocidade inicial vezes o tempo de movimento mais a aceleração vezes o tempo de movimento ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Essa daqui
é uma possibilidade de aplicação aqui nesse caso. Por que que agora, nesse nosso movimento uniformemente variado, eu estou utilizando essa fórmula e não estou utilizando a equação de Torricelli? Porque nesse movimento vertical aqui, nós não sabemos a velocidade final do componente. E aí não tem como aplicar a equação de Torricelli. Então a gente vai aplicar essa equação aqui. Qual que é o deslocamento na vertical? Na vertical é de 1 metro. Então substitui isso na fórmula. Aqui vem 1 metro. Qual que é a velocidade inicial na vertical? V0y. É 0. Então a gente coloca aqui o nosso 0. Beleza. Qual que é o valor do tempo de queda? Eu não sei. Estou tentando descobrir. Qual que é o valor da aceleração? É 10 metros por segundo ao quadrado. A questão disse isso pra gente. 10 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? E qual que é o tempo de queda aqui ao quadrado? Não sei. Não descobri ainda quanto é que vale o tempo de queda. Perfeito. 10 dividido por 2 é quanto? Cara, 10 dividido por 2 é 5. Então aqui vai ficar, ó, 5 vezes o nosso tempo de queda ao quadrado. 0 vezes tempo de queda é quanto? É 0. Então esse aqui, ó, sai da jogada, é 0. E aí fica o quê? O que vai sobrar pra gente depois disso tudo aqui é basicamente isso daqui, ó. 1 igual a 5 vezes tempo de queda ao quadrado. Agora, como se não pudesse piorar, nós temos o seguinte: tempo de queda ao quadrado é igual a 1 sobre 5. Ou eu posso colocar ainda o seguinte: tempo de queda ao quadrado é igual a 0,2. Logo, quanto que vale o tempo de queda? Bom, o tempo de queda aqui é igual a raiz quadrada de 0,2 segundos. Porque a gente está trabalhando com as unidades de medida do Sistema Internacional. Esse é o nosso tempo de queda. Perfeito? Agora a gente pode substituir isso daqui, ó, o tempo de queda, nessa fórmula de cima, porque dessa maneira a gente descobre quanto que vale a velocidade inicial. Só que alguém sabe de cabeça quanto que vale a raiz quadrada de 0,2? Não. Então a gente tem que fazer aqui um processo de aproximação. Raiz quadrada de 0,2. Pensa comigo. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 20 vezes 10 elevado a menos 2. Por que eu estou colocando assim? Porque fica mais fácil da gente raciocinar em cima da raiz quadrada. Perfeito? E aí nós teremos o seguinte: isso aqui vai ser a mesma coisa que 0,1 vezes raiz quadrada de 20. Basicamente, raiz quadrada de 10 elevado a menos 2 é 0,1. E aí esse 0,1, ó, foi para fora da raiz, multiplicando a raiz quadrada de 20. Quanto que vale raiz quadrada de 20, Vini? Não sei. De cabeça eu não conheço. E normalmente ninguém conhece. E a gente vai ter que determinar agora quanto é que vale essa raiz por aproximação. Dá para você pensar assim: pô, raiz quadrada de 16 vale 4. Perfeito? Raiz quadrada de 25 vale 5. Então, a raiz quadrada de 20 é um valor entre 4 e 5. Não é 4 e também não é 5. Como que eu sei? Porque a raiz quadrada de 20 é menor que a raiz quadrada de 25. Mas ela é maior que a raiz quadrada de 16. Então, se a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 25 é 5, é porque a raiz de 20 é algo entre 4 e 5. É um valor entre 4 e 5. Perfeito? Beleza. Agora, o que dá para fazer? Dá para fazer teste. Então, vamos fazer assim, ó. Multiplica 4,2 por 4,2 para fazer um teste aqui. 4, 8, aqui 8, 16 dá 1. Então vai ficar no final das contas. 4, 16 dá 1, 7, 1. Então, né, dá mais ou menos 17,64. Ó. 4,2 vezes 4,2 dá 17,64. Tá um pouquinho longe do 20 ainda. Então a gente tem que aumentar um pouco mais esse valor. Vamos fazer um outro teste. Vamos multiplicar aqui 4,6 por 4,6. Ó. 4,6 por 4,6. 6 vezes 6, 36, dá 3. 6 vezes 4, 24. Com 3, dá 27. 6 vezes 4, 24. Sobe um 2. 16 com 2, dá 18. 1. Soma tudo isso daqui, fazendo já de cabeça para ser mais rápido. A gente vai ter aqui no final das contas 21,16. Então, olha só. 4,6 vezes 4,6 dá 21,16. Já passou da raiz quadrada de 20. Então, na prática, o que é melhor a gente fazer? A gente colocar a raiz de 20 como sendo aproximadamente 4,5. Não vai dar um valor exato, mas é aproximadamente isso daí. Aproximadamente 4,5. E aí vai ficar como aqui, ó? Vai ficar 0,1 vezes 4,5, que dá quanto? 0,45. Pronto! 0,45 é o quê? É o tempo de queda em segundos. 0,45. Aproximadamente. Agora que a gente vem e faz o quê? A gente substitui aqui na fórmula de cima. Ó, 3 é igual à velocidade inicial do jato d'água da mangueira vezes 0, quanto que a gente encontrou? 0,45, né? Então 0,45 aqui. E aí a velocidade inicial no jato da mangueira é de 3 dividido por 0,45. Isso aqui dá a mesma coisa que 300
dividido por 45. Tudo bem? 300 dividido por 45 metros por segundo, porque é a velocidade, né? 300 dividido por 45 metros por segundo. Agora, puxa essa velocidade para cá, né? Então, ó, a gente descobriu que a nossa velocidade V0 é de aproximadamente... Quanto? 300 dividido por 45. 300 dividido por 45 metros por segundo. Acabei de descobrir uma coisa que eu nem havia prestado atenção mais cedo, mas que talvez facilitaria a nossa vida. A gente vai ter que substituir a velocidade aqui final ao quadrado. Então, a gente poderia ter facilitado muito mais se eu não tivesse descobrido o valor da raiz quadrada. Que porcaria. Mas não tem problema, pelo menos a gente treinou conhecimento matemático aqui. Agora, substituindo isso tudo aqui na nossa fórmula, né? Vamos fazer uma simplificação. 300 dividido por 45 dá quanto? Cara, 300 dividido por 45 vai dar um valor que a gente pode obter aqui. Bom, seria 9, 18, 27, então 6 vezes 45 dá 270, sobra 30. Aí, vírgula, 0. Dá para multiplicar de novo por 6, então isso aqui vai dar, ó, aproximadamente 6,6, tá bom? Aproximadamente 6,6 metros por segundo. Aproximadamente. E aí, queiram ou não, a gente, por fim, pode agora substituir o nosso valor final. A altura total é o quê? É a velocidade inicial ao quadrado dividido por 20. Isso vai ser a mesma coisa aqui. 6,6 ao quadrado dividido por 20 aproximadamente. Porque, né? A velocidade é isso. É 6,6, a velocidade inicial. 6,6 ao quadrado. Não me recordo. Vamos ter que fazer aqui do lado. Então, 36 dá 3, 36, 39 dá 3. E aí, 6, 9, 3. Então, no final das contas, 6,6 vezes 6,6 é pra gente. Aqui fica 6, aqui fica 15, aumenta 1. 13 aumenta 1. 43,56 dividido por 20. E aí, cara, 43,56 dividido por 20 vai dar 2, alguma coisa. Tem alguma resposta como essa? Tem, ó, letra B. 2, alguma coisa. 2, alguma coisa. Vai estar aproximadamente 2,25 metros. Tudo bem? Essa é a altura alcançada pelo jato de água aqui na vertical. Letra B. 2,25 metros. Trivial, né, galera? Errou, faz enseja. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.